tiver a experiência assim de conversar com alguém bem chegado a você, acerca de uma outra pessoa que também é bem chegada a você, e você achar que aquela pessoa que é achegada a você conhece aquela outra pessoa. Então você fala assim, porque a irmã Esther, porque Esther, tal, aí a irmã Maria está ouvindo. Aí depois ela pergunta assim, mas pastor, me diga uma coisa, quem é Esther? Vocês já tiveram essa experiência assim de achar que a outra pessoa, sua amiga, conhece o seu amigo que ela não conhece? Fulano, então você conta assim como se fossem todos juntos, do mesmo... da mesma época, do mesmo tempo, de faculdade, de escola, de tudo mais. E a Simone diz que eu tenho esse negócio, né? Ela diz assim, você acha que todo mundo conhece o que você conhece. É por isso que você fala assim, numa intimidade, com coisas, todo mundo já sabe o que está em volta, né? Então, quarta-feira, não foi nessa, né? Foi na outra. Eu falei sobre Isaías 40. Nós começamos o nosso tempo de um novo estudo sobre fé, esperança. Aí eu estou falando de Isaías como se os irmãos tivessem... comigo assim, entendendo todo o contexto do capítulo 40 de Isaías. Aí a Simone saiu, falou, olha, eu acho que você errou alguma coisa aqui. Eu falei, o quê? Não, você está falando assim e custamos entender o que você, pelo menos, ela falou assim, eu custei o que você queria dizer em Isaías 40. Aí dizia assim, aí eu fui para casa, aí você começa, né? Crítica é um negócio complicado, né? E esposa é terrível. Elas não perdoam, né? Então aí, fala o que tem que falar de verdade. Aí eu fui pensar o que eu falei, né? Aí fui tentar lembrar tudo que eu falei. De fato, se eu tivesse ouvido, eu teria entendido, né? O que eu falei. Eu tentei até depois pegar com o irmão Valdir, para eu ouvir se foi tão ruim assim, porque... Não é? Porque senão... Você tem essa mania. Você tem essa mania. Você acha que todo mundo sabe. Aí você começa a falar. Né? Eu fui hoje ligar para Minas, para Uberaba. Eu tenho um colega. Ele trabalhou... Aliás, eu trabalhei com ele. Ele era meu chefe de autopeças. Ney. E eu trabalhei com ele em 78 e 79. Numa distribuidora de autopeças. Ele era meu chefe. E ele até hoje ele trabalha em autopeças. E hoje ele é gerente de uma multipeças lá, de peças de tudo quanto é automóvel, uma das grandes autopeças de Uberaba. E aí, eu conversando com alguém, liguei, achei, não sabia onde ele estava. Aí eu liguei para alguém lá, falei, então, o Ney, lá da Sobralto. O cara diz, o quê? Que Sobralto? Não, aquela empresa grande de autopeça em Uberaba. Eu falei, não conheço. O Ney, você não conhece o Ney? Ele é bem conhecido, eu não conheço o Ney. Né? Então aí, é isso que acontece. A gente, às vezes, conhece a pessoa muito bem, né? E a gente acha que os outros também conhecem. Assim, irmãos, eu quero começar do início. Né? Eu quero falar para os irmãos desse capítulo 40, que é um capítulo extremamente precioso para as nossas vidas. Isaías, capítulo 40. Aí depois a gente chega lá, viu? Naquilo que a gente estava. De novo.
Aí a hora que eu passar lá pela segunda vez, aí você fala, então, por isso que ele está falando aquele negócio lá, né? Porque Isaías é uma das escrituras mais nobres do Antigo Testamento. Porque Isaías teve um privilégio muito, mas muito grande, de poder trazer ao povo de Deus revelações espetaculares. É comparado entre os estudiosos do Novo e do Antigo Testamento, de que Isaías, pensando assim em termos de revelação, Isaías teve uma projeção muito maior do que o apóstolo Paulo. Porque Paulo estava falando de alguma coisa que ele tinha apalpado. Isaías estava falando de algo que ele não podia nem sentir o cheiro, quanto mais apalpar. Então, a nobreza do livro de Isaías é muito, mas muito espetacular. E esse capítulo, ele é um capítulo muito gostoso de estudar, e por isso que eu quero compartilhar com os irmãos o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, nesse capítulo. E nós vamos ler até o verso 5, porque agora eu tenho que caminhar com vocês aos pouquinhos aqui, né? Porque aí vocês vão ter a dimensão do que ele estava falando, dessa fé objetiva, dessa realidade dos caminhantes de fé. Isaías 40, de 1 a 5, diz assim a palavra: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escambrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Vamos então entender. O que Isaías está fazendo nesse capítulo, irmãos, é construindo o que os estudiosos do Antigo Testamento chamam da teologia messiânica. Ele vai criar a esperança, é uma revelação da esperança messiânica para o povo de Deus. Isaías vai começar a plantar no coração do povo algo que esse povo vai esperar, 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 e cada vai esperar desse levou 100 anos. Então eu falei 8 ou 7 vai esperar. Cada vai esperar que eu disse, eu acho que eu disse foi 7 ou foi 8, então é em torno de 700 a 800 anos para que isso aconteça. Então, tudo quanto ele falar a partir do capítulo 40 é profético. Ele sabe que Deus vai
realizar aquilo em algum ponto da caminhada do seu povo que está à frente. Eu tenho a impressão que ele não achava que seria tanto, mas tantos anos para frente. Porque para ele é chamado no Antigo Testamento, há uma conjugação verbal que é chamado presente profético. No Antigo Testamento a gente tem essa conjugação, que é o seguinte, que ele fala de algo como se estivesse acontecendo agora, mas ainda não aconteceu. É chamado de presente profético. Coisas que ainda vão acontecer, que está lá na frente, mas a firmeza, o peso de autoridade espiritual é tamanha que parece que já está acontecendo. E Isaías carrega sobre os seus ombros esta capacidade de trazer ao coração do povo de Israel esta palavra com peso de que parece que está acontecendo, para gerar no coração dessas pessoas uma esperança, uma fé, porque esse povo vai ter que andar muito, mas muito, para que eles possam chegar lá. Então, por isso que nós estamos falando sobre fé. Fé, como define Hebreus, é a certeza que eu não vi ainda, mas espero ver. Coisa que ainda não aconteceu, mas acontecerão. Então, o que Isaías está fazendo é exatamente lançando essa base para o povo de Israel de que há um futuro. Agora, para chegar lá, você precisa acreditar nisso. Olha como isso é poderoso, irmãos, na vida. Aí tem essas pessoas que falam assim, pense positivo, vai atrás dos seus sonhos. É a mesma matriz. A mesma matriz. Só que esses motivadores, eles são humanistas. Ele está dizendo para você acreditar em você. O tema da fé, a matriz da fé, é que você pode acreditar num Deus que está fazendo a promessa. É Ele que está dizendo que vai ter um futuro. E que você vai usufruir dessa caminhada com Ele lá no futuro. Agora, irmãos, esse capítulo é um capítulo muito especial. E o livro de Isaías tem a sua divisão aqui. Aqui divide o livro de Isaías. Sem abrir, viu? Quantos capítulos tem Isaías? Sem abrir. 66. 66. Quantos livros tem a Bíblia? O livro de Isaías é chamado de a Bíblia em miniatura. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Então, presta atenção. Até o capítulo 39, Isaías trata da revelação de Deus ao seu povo, para que esse povo obedeça e andem no caminho do Senhor. E manifesta o julgamento de Deus sobre o pecado. Isaías faz isso até o capítulo 39. O que o Antigo Testamento faz? Exatamente isso. O Antigo Testamento revela o caminho do Senhor para o seu povo,
Deus visita o seu povo, castigando esse povo com relação ao seu pecado, como consequência do seu pecado. A gente vê nos livros históricos, tudo esse caminhar. Mas aí, do 39 ao 66, faltam quantos capítulos? Quantos capítulos? 27. Quantos livros nós temos no Novo Testamento? 27. Tanto no Novo Testamento quanto no livro de Isaías, Isaías fala da graça manifestada, graça salvadora manifestada aos homens, nos 27 capítulos agora para frente. E o Novo Testamento fala dessa graça encarnada em Cristo Jesus. Como é que começa a manifestação dessa graça no Novo Testamento? Não. Tá lá. João Batista. João Batista, a mãe de João Batista, engravida-se primeiro do que Maria. Então veja, como que começa o capítulo 40 de Isaías? Não. Aqui ó. Aquele que clama no deserto. Olha que coisa tremenda, irmãos. Não. João Batista é o cumprimento. É o cumprimento daquela palavra há 800 anos, ou 700 e pouco, atrás. Voz do que clama no deserto. Então, ele coloca lá no capítulo 40, verso 3 a 5, falando sobre João Batista. Quando você abre Marcos, capítulo 1, do verso 1 a 4, ele fala de João Batista. Então, olha que coisa, que negócio que vai enchendo a nossa alma de unidade espiritual nas Escrituras. Irmãos, quando nós começamos a trabalhar essa realidade, a gente descobre o quanto que Deus é precioso, zeloso, caprichoso, diligente. E aí, vamos esgotar todas essas... Não tem como. E aí nós vamos nos embriagando espiritualmente destas revelações. Mas não terminou aí. Como é que termina o Novo Testamento? Qual é a grande mensagem do Apocalipse? Isso ainda é parte. Isso ainda não é a grande revelação do Apocalipse. Isso aí está fazendo parte da grande revelação, mas existe algo maior. Novos céus e nova terra. É aí que vai culminar. Quando baixar a poeira, quando acabar tudo, aí nós vamos abrir os olhos e vai descortinar uma nova terra e um novo céu, onde habita a justiça, e o trono de Deus ocupa o centro e sustenta essa nova terra e esse novo céu. Como termina o livro de Isaías? Como termina o livro de Isaías? Isaías 65, 17 e Isaías 66, 22.
O 66, você leu 55, ó, 50, não, 66, 22. 55, 17, 66, 22. Gente, que coisa fantástica. Olha aqui. Então agora Isaías começa a gerar no coração desse povo um caminho de esperança. E para isto, ele não só fala de uma realidade que ele já falou até aqui, passada e presente, que até o 39 ele trabalhou isso, mas ele começa agora a pôr os pés numa realidade que virá, que nós chamamos isso de fé, de caminhada cristã. E para isso, irmãos, Isaías começa a anunciar algumas coisas maravilhosas e que nós vamos trabalhar com relação a isto. O que começa o 40? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Eu sei que Isaías foi duro, irmãos, lá atrás. E às vezes, falando sobre profecia, falando sobre situações presentes. Por exemplo, se eu fosse, se Deus me desse a incumbência de falar profeticamente uma mensagem para o nosso tempo, eu iria começar a falar sobre a podridão que nós estamos vivendo nela. Iria falar sobre a corrupção da raça humana. O quanto que nós somos nojentos hoje, mentirosos, falsos, e um punhado de outras coisas. Gritar isso assim, a alto e bom som. E isso às vezes incomoda. Isso é uma palavra irada, como a Luciana diz, o Espírito Santo estava bravo hoje, né, pastor? Então, às vezes, o Espírito quer dizer alguma coisa e o profeta, ungido por Deus, falam coisas pesadas. E Isaías até aqui disse isso. Pode olhar, ele não tem tapa na língua, ele fala, ele diz que esse povo vai pagar muito caro, que eles vão ser levados escravos por causa do pecado. Ele bate, mas bate muito rigorosamente como profeta. Mas agora, irmãos, Deus quer fazer algo diferente. Deus quer usar esse homem que tem uma língua pesada, esse homem que tem uma palavra forte, esse homem que tem uma convicção plena do que está falando, para trazer consolo ao seu povo. Deus agora diz o seguinte: olha, tudo que tinha que ser dito de julgamento, tudo que tinha que ser dito do pecado, de iniquidade, ficou lá atrás. Agora você vai começar a curar o meu povo. Você vai dar a esse povo o que esperar. Você vai projetar na alma desse povo o que usufruir da agora para frente através da minha palavra. E aqui, irmãos, ele usa a palavra consolai. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que caracteriza a essência
do Deus que nós servimos, que é consolação. Deus é chamado o Deus de toda consolação. Deus Pai. Onde nós encontramos isso? Encontramos isso em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 3, 4 e 5. 2 Coríntios, 2 Coríntios, eu errei até aqui, viu, irmãos? É segunda mesmo, não é primeira. 1 Coríntios, olha aí, não, segunda. É porque aqui está escrito primeiro, mas não é primeiro, é segundo. Olha aí. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, olha que coisa bonita. Deus, Pai de toda consolação, é aquele que ministra aos nossos corações consolação, para que na mesma medida possamos levar a outras pessoas também consolação. Em outras palavras, nós somos propagadores da consolação de Deus operada na minha e na sua vida. Por isso essa palavra, agora, Isaías, é um tempo de você revelar o Deus que você serve. Leva uma palavra de consolo. Mas não é só Deus o Pai. Deus, o Espírito Santo, também é chamado de quê? O Consolador. Ele é mencionado 4 vezes no último discurso do Senhor Jesus Cristo, como o Consolador. Aonde está, irmãos, o último discurso de Jesus? Que capítulo? 17, oração sacerdotal. É o 15, é o 14 e o 15. Vamos lá, 14, 15, 16. É que ele vai trazer uma palavra de consolo. Não é? Então vamos lá. É 14, 16. Vamos ler. 14, João, 14, 16. João, o Evangelho de João, 14, irmã Maria Augusta, 16. Olha aí. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui nós podemos, irmãos, aproveitar o texto e darmos uma cavadinha na segunda pessoa da Trindade. Veja, a construção é clara, você não precisa ser um exegeta. É só ter feito bem as aulas lá no primário de interpretação de texto. É só ter ido lá, não precisa ter tido faculdade de teologia. Não tinha aula de gramática, de interpretação de texto, não tinha aqui para a gente achar o sujeito. Não, é isso, né? Predicado, aquela coisa, tudo, o que está fazendo, tudo. Então, aqui é isso mesmo. Se ele está falando que vai vir outro, ele próprio é. Ele vai e vem outro. E isto
Então ele está dizendo, esse trocar aqui, dá-nos já uma pista que a Trindade toda consola. Olha coisa que a gente que o Espírito Santo vai revelando, e às vezes a gente lê, mas a gente não consegue linkar essa coisa. Porque esse é o grande segredo da computação, né? Que é conseguir linkar. Se você consegue linkar, você consegue ter todo o quadro do negócio. Então, Jesus disse, ele começa dizendo, olha, virá outro. Agora, olha o que Jesus diz para eles. E esse outro não vai embora nunca mais. Puxa, vai ficar para sempre convosco. Até o final, até o último cronológico. Claro que Jesus está dentro do tempo, Jesus não está na eternidade. O para sempre de Jesus é quando termina o parêntese. Agora, o para sempre de Jesus é para sempre. Por exemplo, se ele fala hoje, porque hoje a dimensão na qual ele está é a eternidade, ele não está preso mais ao tempo e ao espaço, mas aqui ele estava. Então esse para sempre de Jesus é enquanto durar esse projeto do meu Pai. Enquanto durar o projeto do meu Pai, daqui eu não saio, através do Espírito. O Espírito não vai sair, não é? Que na realidade ele vai, quando voltar, segundo as Escrituras, ele vai ser o primeiro a ir. Aí que vem a grande questão, vocês dois que leem isso aí, a grande questão da conversão. Que às vezes fica sem resposta. Como é que haverá conversão se o Espírito Santo de Deus não está mais? Não, mas vamos, para aí, não vamos brigar, porque aí vai questão das teorias da parousia, do último dia lá. Então, mas é só uma questão, só uma pergunta. Eu não sou nem 8, nem 80, e nem 44 também. Então, olha, para mim, eu digo sempre para os irmãos, para mim, irmãos, Apocalipse e tudo que fala sobre a volta de Jesus, duas atitudes nós temos que fazer. Primeiro, tirar o sapato. Segundo, fechar a boca. Não, então. Mas é uma conversa, que é como aquele ditado lá em Minas Gerais, é jogar conversa fora. Não, é terra santa, isso é terra santa. Eu só mexo assim em coisa que está revelado, que não tem jeito como sair, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse é um dos únicos textos que eu mexo. Por quê? Está claro. E alguns outros, lá tem pepitas ali dentro, você pode mexer que ela brilha sem você precisar passar nenhuma flanela. O meu problema é quando a pepita começa a ser lapidada, e aí fica na mão do lapidador o contorno que ele quer dar. É o A, o pré e o pós. É a pré-A e pós. Então, pois é, mas se tiver um só, se tiver dois ou três, qual o problema? Quem vai dividir esse negócio é ele. Então, são coisas assim que a gente tem que tirar o sapato, porque é lugar santo, e fechar a boca. Só ouvir de Deus. Porque até o momento que você for falar isso, vai ter um mundo de gente que ainda não chegou onde você está. E aí não vão entender absolutamente nada. Então, as Sagradas Escrituras, irmãos, é preciso que todos nós entendamos a mensagem dela. E quando não entende, tira o sapato, porque você está pisando em lugar santo, e fecha a tua boca para não falar besteira. Porque de toda palavra que sair das nossas bocas, nos serão pedido contas.
E coisa de Deus, irmãos, a gente não conversa se Ele não autorizou a gente conversar. Então, são coisas que a gente, até numa reuniãozinha, assim que você tiver intimidade, todo mundo pisando no chão, no solo sagrado, então você pode até trocar umas ideias, né? Mas eu não consigo pregar em Apocalipse. Mas eu não consigo pregar. Eu não consigo. Nunca consegui pregar Apocalipse. É muito bom, mas é preciso ter assim, gente, a gente precisa passar por um teste, assim, de uns 6 meses para saber qual nível que estamos. Isso é igual você entrar no ITA. Igual você entrar no ITA. Você tem que fazer a prova toda escrita, porque lá nivela, né? Então, todo mundo está no mesmo nível. Então, o professor pode chegar e falar sobre física quântica, que todo mundo sabe, grego. Olha, só para dizer para os irmãos, eu não sei quantos aqui conheceram o meu colega chamado John Wesley. John Wesley veio falar aqui para os jovens, ele é um empresário em São Paulo. Foi no meu primeiro, segundo ou terceiro ano, foi um dos acampamentos que nós tivemos lá na Fazenda São Pedro. E o John Wesley é muito estudioso. E ele viajou de Campinas, não sei para onde, com um aluno do ITA. E o aluno do ITA perguntou para ele, lá numa conversa, ele diz assim, ele perguntou o que o João Wesley fazia. O João Wesley falou assim, eu faço teologia no Recife. Então, qual que é a grade de teologia? Aí o João Wesley falou assim, o João Wesley estava no primeiro ano, ele falou, estou pagando grego, hebraico, todo seminarista fala isso para dar um peso no negócio, está achando que... Aí leva uma década para aprender esse negócio. Então aí ele falou assim, grego, hebraico, aí o aluno do ITA falou assim, eu também estou pagando grego e hebraico. E, inclusive eu estou lendo o Novo Testamento em grego. E olha aqui que eu gosto. Pegou, tirou a pasta dele, abriu o Novo Testamento em grego, começou a ler com o João Wesley. João Wesley estava fazendo o primeiro ano. Aí o cara começou a ler em grego com o João Wesley, e dizendo para o João Wesley quais são as conjugações, tal. Olha que eu acho bonito isso aqui, tal. Eu também acho, muito lindo. Então, entendeu? Você precisa ver contar essa história. Então, para nivelar, porque muitas vezes não dá, nós somos muito heterogêneos. Então, você não tem como falar de Apocalipse assim, a menos que seja um estudo bem reservado, e aí não é bom. Comida na igreja tem que ser para todo mundo. Então, a gente precisa de... Né? Talvez quando eu estiver lá com os 80, por aí a gente conversa alguma coisa, porque eu já estou próximo, então a gente faz isso. Então vamos lá. O verso 26, Jesus fala também outra vez sobre o Espírito Santo como Consolador. Olha lá. Mas o Consolador, agora ele define quem é. Lá no 14, ele diz que mandaria outro, mas ele não definiu. Aqui ele define, olha. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mais um gancho aqui. Irmãos, o 26, do 14, João 14, 26. Quando, porém, vier o Consolador... porque aqui tem também, olha lá. Eu quis 26, está aqui também no meu... Quando, porém, vier o Consolador... Olha aqui, que coisa interessante. No 15, 26, no 14, 26, o Pai vai mandar. O Pai vai mandar. Então, veja que coisa. Lá no 15, 26, ele vai vir. Olha... Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Aí, olha que coisa fantástica, irmãos.
É só a gente pegar e estudar mesmo. É uma questão de mastigar. É igualzinho de você saborear aquela carne. Não tem gente que engole assim, parecendo um triturador? Brrr, né? Já comeu? Já. Ah, mas que isso? É a Neidinha comendo. Não, a Neidinha é lenta. É aquilo que a gente precisa de pegar a palavra de Deus. A Neidinha para comer é uma tristeza. Se esperar a Neidinha para servir a sobremesa, vamos embora. Mas biblicamente a gente precisa fazer isso. Não é pegar o texto e já entendi. Não. Por que ele está sendo construído desse jeito? Por que essa realidade... Ele diz assim, olha, o pai vai mandar outro. Mas olha, quando ele chega lá, é ele que autoriza essa vinda. Olha que negócio fantástico. Quando eu enviar, olha, o pai vai mandar, mas quem vai enviar sou eu. Então, se eu não chegar lá, ele não vai vir. E quando eu chegar lá, eu vou enviá-lo como consolador. Olha lá, que coisa fantástica. Da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, deixa eu voltar lá no 14, 26. Tem gente que fala assim, o Espírito Santo vai dar a palavra. Irmãos, ele até pode dar, mas a promessa é o seguinte. Se eu não estudar a palavra de Deus, para ouvir de Deus o que ele quer me dizer, eu vou começar a falar um punhado de abobrinha aqui na frente. Porque a promessa é me fazer lembrar daquilo que Jesus me disse. Às vezes eu estou lá lendo a palavra, meditando na palavra, surge uma ideia, eu perco aquela ideia, não volto mais naquela ideia, e quando eu estou pregando aqui, a ideia volta e encaixa exatamente no lugar onde eu estava estudando. Por quê? Porque a minha mente está envolta a essa realidade do Espírito. Então, por exemplo, não adianta nada eu querer ter uma palavra de evangelização se eu não estudo a palavra de Deus. Ele tem que me fazer lembrar o que eu já estudei, o que eu já aprendi dele. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Olha, vocês vão lembrar de tudo isso. Como lembraram? Porque eles não estavam com o caderninho igual a irmã Ruth está aqui. Eles não ficavam falando, o que é mesmo, Jesus? O que o senhor disse aí? Como é que foi mesmo? O senhor disse, eu perdi a última. Ele não falou isso. Eles escreveram depois dessa realidade. Quem inspirou? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo que foi trazendo, ficou lá no HD deles. E isso foi trazendo, o Espírito foi gerando isso no coração deles, por isso que eles escreveram. Até hoje. Até hoje. 16:7, irmãos. Isso. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Firmando aquilo que nós já estávamos dizendo. Então, mostrando, irmãos, que o Pai é Consolador e o Espírito Santo também é Consolador. Mas, o ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério de Consolador. Aonde eu acho isso? Aonde eu acho, além lá daquela pista que ele nos deu lá atrás, que ele vai mandar outro Consolador. Aonde eu acho isso, irmãos? Que Jesus Cristo tem um ministério de Consolador. Isaías, sim senhora. Isaías capítulo 61, naquela escritura que Jesus leu lá na sinagoga. Ele vai consolar aqueles que choram. 61:2. Olha lá. 61:2. O que diz aí? Pode ler.
Isto. Isto faz parte da missão do Messias. Então veja, a Trindade fecha aqui. Será que fecha mesmo? Não, não fecha. O que que faz? Aí vem João, lá na primeira carta de João, e fala que Jesus Cristo exerce uma função de quê? De 1 João capítulo 2, verso 1. Agora, que palavra é essa, advogado? No grego. O advogado... mas você está pensando como advogado brasileiro. Que eu não sei se advogado brasileiro... Hein? 1 João 2... 1. Esta mesma palavra advogado, irmãos, do grego, é a mesma palavra que João usa no capítulo 14, 15 e 16. Consolador. Consolador. Agora, em que sentido? Quando nós temos um advogado bom, o que você faz? Hein? Mas o que você sente? Segurança. Esse sentido de consolo é o seguinte: eu não preciso me preocupar. É a função de Jesus. Nós pensamos, não, ele vai me defender. A função, irmãos, de defesa diante de Deus, Jesus faz com a sua morte. Ele não precisa dizer uma única palavra. Mas Jesus estar diante de Deus, traz ao meu coração o quê? Consolo, conforto. Olha, quem me representa diante do Pai não vai falhar. Eu farei. Então, essa realidade, irmãos, é uma realidade que nós precisamos construí-la. Porque senão nós não vamos entender lá embaixo. Não vamos entender. Tamanha profundidade que Isaías faz isso aqui. Então, eu só comecei. Não, são 9h10 já. Não, não pode. Nesse lugar aqui, de Apocalipse falo eu do que precisa falar, do que precisa falar de Apocalipse falo eu, e o que não se pode falar, não se fala de Apocalipse. Eu não sei o que você vai falar, não pode. De jeito nenhum. Apocalipse é terra santa. Então, não, senhora. De jeito nenhum. Cala-te. Paulo diz o seguinte, que a mulher fica calada quando o homem estiver falando. No templo. Brincadeira. Brincadeira. Mas ele disse isso mesmo. Que ele disse, ele disse. Então, quando tem alguém... Nesse sentido, sabe qual é o sentido que Paulo deu ali, irmãos? É o sentido que eu estou exercendo sobre ela. Mas poderia ser um homem. Poderia ser um homem que não falaria sobre Apocalipse. Não é porque você é mulher, não, Ana. Mas Paulo está dando essa ênfase. Quando tem um homem investido de autoridade, a mulher fica calada em público. Vai perguntar em casa. Para o marido. Não pergunta, fica sem resposta. Porque se é Apocalipse, eu não falo. Eu leio muito Apocalipse, leio livros acerca de Apocalipse, mas não falo absolutamente nada. Não, acabou, que ótimo, é um bom texto, 7:17. Olha, uma coisa que qualquer dia desse eu posso falar, são sobre as igrejas da Ásia. Ali está claro, ali eu acho que é uma mensagem que a gente precisa de pregar hoje. É uma mensagem atualíssima, não é?
Isso aí eu posso falar, que é fácil. Não, isso aí não. Não, também não, nem de jeito nenhum. Sobre escatologia, eu não falo e não deixo ninguém falar na igreja sobre isso. Não falo. Não falo e não deixo ninguém falar. Jesus diz o seguinte, que nós não precisávamos cogitar das coisas que o Pai reservou para a sua exclusividade. Então, irmãos, vamos ficar calados. Vamos agradecer a Deus, porque aquele dia nós vamos estar diante dele. E venha o que vier, irmãos, escureça, cai pedaço do céu. Não importa. Nós vamos estar de joelhos voluntariamente. Ó, presta atenção. Voluntariamente. Quando os céus começar a rasgar, a única vontade que nós vamos ter é de nos ajoelhar. Nos ajoelhar. Agora vão ter pessoas que vão ajoelhar na marra, involuntariamente. E aí esses irmãos, a alma deles serão dobradas diante do Rei dos Reis, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é Senhor. Uns voluntariamente, outros obrigadamente. Mas senhor, compulsoriamente. Sim, senhor, compulsoriamente. Vamos orar. E, irmãos, vamos orar também pela Suprema Corte dos Estados Unidos, não é? Eles estão definindo sobre casamento homossexual. Esse pessoal está brincando. Depois daquele dia, irmã Maria Augusta, tira o óculos da senhora, por favor, minha irmã. A senhora consegue ver alguma coisa aqui, minha irmã? Pois é, então depois daquele dia que eu falei que eu leio sem óculos, agora só vai ler, leia para saber. Eu consigo ler. E a hora que eu tiver com a idade da senhora, eu vou ler também. Mas aí com óculos. Só está sem óculos aí? Você não está usando lente, nada? Ela está sem óculos. Nem lente? Não, quando a gente opera, uma lente. Ah, põe uma lentezinha. Ah, por isso que é melhor. Lá para os 80 eu vou operar de catarata também. Olha, Araraquara nós temos um, Ribeirão Preto nós temos... Não, que um. Araraquara nós temos 8. Ribeirão Preto nós temos 5. Cambridge, olha aí, Massachusetts. Lu, tua terra. Nós temos 2, tem um aqui que não detectou um, São Luís 1, Campinas 1, Presidente Prudente 1, São Paulo 1, Sorocaba 1 e Sertãozinho também 1. Um abraço a todos esses irmãos, carinho especial da igreja. Olha, nós temos vários irmãos lá agora. Nós temos a filha do Ciro Passos, a Fernanda. Nós temos a Lenira. Nós temos a Dani. Nós temos Tiago. Nós temos a Marininha. Nós temos a Josi, esposa do Léo, que está para lá também. Nós temos o Francisco, o presbítero Francisco, que está lá. Nós temos o Pestana. Nós temos muitos irmãos lá nos Estados Unidos. O Michael, aquele rapaz que namora aquela menininha. A Pamela, que namora a Pamela. Pode ser até ele. Um desses irmãos está lá conectado conosco. Um abraço. O senhor, é a Marina? Então pronto, tem um que é a Marina aqui. Então a Marininha já deu o toque. Marina, um abraço, saudades. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus por esse tempo precioso na presença dEle. Pai querido, nós te louvamos pelo que Tu és.
pela bênção que nós temos dessa revelação especial do Senhor nos nossos corações. Porque nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas leem esses mesmos textos, mas não têm como nós temos o discernimento dele. Obrigado, Deus, por isso. É o teu Espírito Santo que ministra os nossos corações. Continue, ó Deus, falando-nos. Continue, ó Deus, dando-nos a bênção do alimento espiritual todo o tempo em que abrirmos a tua palavra. Obrigado, ó Pai, por cada irmão aqui presente. Obrigado, ó Deus, pelos nossos queridos irmãos conectados via internet. Que o Senhor também alcance os seus lares, supra as suas necessidades, fortaleça, ó Deus, os seus corações. Obrigado, ó Pai querido, pela bênção do consolo, conjunto da Trindade excelsa. Todos envolvidos em nos dar segurança, em proporcionar-nos a paz que excede a todo entendimento. Queremos, ó Deus, nos descansar no Senhor. Queremos esperar, Senhor, no Senhor. O futuro ainda está por vir. E o Senhor estará lá nos esperando. Obrigado, Deus, pela bênção dessa confiança. Queremos, ó Pai, orar, pedindo, ó Pai, pelos nossos países, para que os países do mundo todo estejam envolvidos em obedecer o Senhor. Porque senão, ó Pai, nós colheremos consequências inimagináveis da nossa desobediência. Obrigado, Deus, pela bênção de termos liberdade em nosso país. Em nome de Jesus que nós te oramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém.